paz do Senhor para você que vai ouvir, né, essa mensagem hoje. E eu quero ser assim já breve, né, de entrada no capítulo em que eu quero falar e em que Deus esteve falando ao meu coração esses dias. Efésios, o capítulo 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também Cristo, como também o Senhor, né? A igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne, dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Que Deus esteja falando ao nosso coração, tá? Neste momento. E a gente vai começando aqui já lembrando que nesse contexto em que Paulo vivia, em que Paulo estava falando, a gente tem que pensar que a sociedade era uma sociedade extremamente machista. E de lá para cá as mulheres têm conquistado seu espaço, têm lutado, né, para poder ter direitos de igualdade. Eu não vou discutir aqui o que é certo, o que é errado, o que concordo, o que discordo, se são outros parâmetros, mas a mulher ela tem conquistado, né, mais espaço. E aqui, se a gente lê assim, né, no âmbito geral, uma rapidez, mulheres sejam sujeitas a vossos maridos, tá? Assim como vocês devem ser sujeitas, né, também a Cristo, porque o marido é o cabeça da casa, né, igual Cristo é a cabeça da igreja. E ele vai fazendo essa semelhança, né, ele vai fazendo essa comparação do relacionamento conjugal, né, de como o marido deve tratar a mulher, de como a mulher deve tratar o marido. Ele vai relacionando ele vai comparando esse relacionamento com o relacionamento de Cristo com a igreja, e ele termina dizendo que esse relacionamento de Cristo com a igreja é um mistério, e um mistério grande. Então a gente tem que pensar que existe um mistério muito grandioso em relação à unidade matrimonial, em relação à unidade conjugal, né, do matrimônio. Nós vivemos num mundo que as pessoas hoje casam e pensam, se não der certo eu separo, se não der certo eu arrumo outra pessoa, não é? O casamento tem sido desvalorizado. E esse texto vem dizer pra gente que existe um grande mistério nisso, né? E ele diz que há um mistério enorme nessa relação que Cristo tem com a igreja, e ele está comparando essa relação entre
o marido e a sua esposa e o marido com a relação de Cristo com a igreja. Então nós somos o espelho, a família é o espelho do que Cristo fez, do que Cristo prevê para a igreja. E nos versículos que se seguem, e eu quero começar aqui pelo versículo, porque a mulher ela tem que ser sujeita ao seu marido, sim, ela tem que ser sujeita ao seu marido, sim, aqui está dizendo, o marido é a cabeça da mulher, né? Ele é a cabeça da mulher. Porém, esse Jesus, Paulo, né, conhecendo a nossa fraqueza, conhecendo a fraqueza da sociedade, da humanidade e dos relacionamentos, ele vem dar um conselho também, ele vem dar um conselho para esse marido, né? E ele diz para esse marido: você deve amar a sua esposa. E quando a gente fala assim, você deve amar o fulano, você deve amar o ciclano, né? Se a gente fala somente dessa forma, a gente talvez não tenha uma dimensão de como deve ser esse amor. Quando a gente dá um exemplo de como fazer isso, não é? Fica mais fácil. Fica mais fácil da gente entender como é que a gente deve fazer determinada coisa. Porque Paulo diz, vocês devem amar as suas esposas, e ele dá o exemplo de como vocês, maridos, devem amar as suas esposas. E ele diz, vocês devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja. Vocês devem amar as suas esposas igual Cristo amou a igreja. Do mesmo modo que Cristo amou a igreja. Aí a gente se volta para Jesus, aí você, marido, se volta para Jesus e olha para Jesus e começa a ver como foi que ele amou a igreja. Como foi que ele, né, demonstrou esse amor pela igreja. Ele amou a igreja morrendo por ela. E Paulo está dizendo isso. Ame as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, que a si mesmo se entregou por ela. E isso aqui é muito profundo, porque quando o marido entende, quando você, homem, entende esse primeiro princípio básico do casamento, eu creio que nós teremos casamentos mais fortalecidos, mais resistentes, e teremos menos divórcios, né? Porque quando o marido entender que ele deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de se for preciso, se entregar por ela. E aí a gente pensa, né, se entrar um ladrão na minha casa, é claro que eu vou defender a minha esposa e vou enfrentar esse ladrão, então eu sou capaz de morrer pela minha esposa, eu sou capaz de morrer por ela, não é? A gente pensa nisso. Talvez você tenha pensado nisso. Eu amo a minha esposa a ponto de morrer por ela. A ponto de se alguma coisa grave for acontecer a ela, eu não vou permitir, eu vou protegê-la, eu vou defendê-la. E aí você pensa que você está amando do mesmo modo que Cristo amou a igreja. E eu quero dizer para você que esse amor, que esse se entregar, vai muito além.
vai muito além. Porque agora nós vamos ver, nós temos que olhar para Jesus. Nós temos que olhar para Jesus. Então, Jesus se entregou pela igreja, ele se entregou pela igreja. Mas de que modo ele se entregou pela igreja? Se você pesquisar e ler sobre a crucificação, você vai entender que a crucificação era para pessoas rebaixadas, para que as pessoas fossem humilhadas, para que as pessoas fossem assim, rechaçadas mesmo da sociedade, porque eram crucificadas escravos, eram crucificados escravos, eram crucificados pessoas que cometiam, né, crimes hediondos, tá? Naquelas sociedades, né, em que se encaixava essa pena de morte. E esse tipo de morte era um tipo de morte que era para servir de exemplo para outras pessoas, para que as outras pessoas assistissem aquele espetáculo e não cometessem o mesmo erro que você. Não cometesse o mesmo erro que você. Aí quando você pensa nisso, quando você pensa nessa questão, aí eu pergunto para você, você é capaz de se colocar no lugar da sua esposa e ser humilhado no lugar dela? E ser rebaixado no lugar dela? Você é capaz de se colocar no lugar dela e deixar que as pessoas pensem que você, mesmo talvez sendo o fulano de tal, o ciclano de tal, independente de quem você pensa que você é, porque Jesus era o rei, era o Deus que se tornou carne. E ele se permitiu ser humilhado. Ele se permitiu ser rebaixado. Ele se permitiu a passar por aquele espetáculo, para que as pessoas assistissem aquele espetáculo de crucificação por causa da igreja. Você é capaz de se humilhar dessa forma pela sua esposa? Pela sua mulher? Então se coloque no lugar de Jesus agora. Se coloque no lugar de Jesus agora. Porque muitas vezes, por poucas coisas dentro de casa, pequenas coisinhas que acontecem dentro da família, dentro da residência, você, ao invés de se calar, você, ao invés de deixar passar, você quer ser o cabeça. E ser o cabeça é se humilhar. Esse foi o exemplo que Jesus deu. Quando a gente quer ser o vencedor ali dentro das situações, quando a gente quer vencer, né, dentro das intrigas domésticas, a gente não está se colocando no lugar de Jesus. E a gente não está obedecendo o que Paulo está dizendo aqui e amando como Jesus amou. Se você não é capaz de se humilhar por causa da sua esposa, você não é capaz de morrer por ela. Igual Cristo morreu? Não. Você não ama ela. Igual Cristo amou a igreja? Não. Não.
Muitas vezes a gente quer deixar o nosso ego falar mais alto. Ai, mas se eu deixar minha mulher fazer isso, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Jesus estava ali naquela cruz, independente do que pensassem dele. Ele morreu pela igreja. E olha a intensidade desse amor. Independente se as pessoas ali naquele momento pensassem que ele era escravo. Independente se as pessoas ali naquele momento pensassem que ele era um perdedor. Que ele era um ninguém, que ele não dava conta de fazer nada, que ele não era Deus, que ele não era capaz de nada, independente do que as pessoas pensassem. Ele foi capaz de passar por aquele espetáculo, por amor à igreja. E a gente não vê homens fazendo isso pelas suas esposas. Como que a gente vai querer que um lado só da moeda obedeça? Como que a gente vai querer que um lado só da moeda cumpra com a palavra? Os dois lados têm que cumprir. Se os dois lados cumprirem, grande é esse mistério da relação matrimonial que Paulo está comparando aqui com o amor e o relacionamento que Cristo tem pela igreja. E aí, se você já descobriu aí que você ama, que você é capaz sim de se humilhar pela sua esposa, quando ela faz um prato de comida e ela salga esse prato de comida, não é? O que você diz? Como é que você demonstra esse amor? Você é grato? Você agradece? Você é obediente à palavra? Jesus não retrucou. Jesus não retrucou ali naquele momento. E ele não disse para as pessoas que estavam crucificando ele: olha o que eu fiz por vocês. Olha, eu curei vocês. Olha, eu só trouxe, eu quis trazer paz para vocês. Olha, eu preguei as boas novas para vocês. Não, ele nem se justificou. Ele nem se justificou. Ele só disse: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Às vezes a gente comete erros. E a gente vai cometer erros durante toda a vida. As mulheres, né, vão cometer, os maridos vão cometer. Mas quando é que a gente vai chegar num patamar em que os relacionamentos vão ser fortalecidos, as famílias vão ser fortalecidas para que a gente possa ter uma igreja forte e para que a gente possa lutar contra esse mundo? Sem uma igreja forte, irmãos, a gente não vai poder vencer todas as batalhas que esse mundo tem levantado contra a gente e contra a família e contra as morais da família. E aí, Paulo continua dizendo aqui: você tem que amar a sua mulher como Cristo amou a igreja, que a si mesmo se entregou por ela. Morte de cruz. Aí a gente vai pensar mais um pouquinho aqui. A morte de cruz, dizem que ela era uma morte lenta. Diz que ela é... Porque quando a pessoa é condenada a um fuzilamento, a enforcamento, a morte é instantânea, é rápida, a pessoa não fica sofrendo, é muito rápido e passa rápido, não é? A cadeira elétrica,
as mortes são rápidas. Mas a morte por crucificação, ela tinha, né? E pelo que eu li, tem alguns países que ainda tem, né, esse método. Então, ela tem a intenção de fazer com que a morte seja lenta, de fazer com que a pessoa sofra mais ainda, sofra muito antes de morrer. E dizem que a pessoa, quando ela é crucificada, ela morre por causa da extensão das dores, por causa de asfixia, porque dizem que quando pelo modo que fica pendurado, né, a pessoa não consegue segurar, né, o peso do corpo e vai sofrendo, né? Vai chegando a um ponto que não consegue respirar, morre por asfixia, por parada cardíaca, mas é uma morte lenta, dolorosa. Dizem que é uma morte muito dolorosa. Teve um médico que fez um estudo sobre a morte por crucificação e ele fala sobre isso, né? Que nesse momento há uma inflamação também nos nervos por conta das dores, dos distendimentos, né? E de todo o peso ali que a pessoa tem que segurar. É uma morte terrível, 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 terrível. E se a gente pudesse escolher, né? Jesus poderia escolher, falar: Senhor, eu não vou mais passar por isso. Não, eu não vou passar por isso. Ele sabia o que ele ia enfrentar e ele enfrentou a morte, e morte de cruz, que é uma morte lenta. E isso nos dá outro aprendizado, né? Você é capaz de sofrer pela sua família? Porque quando a gente fala de esposa aqui, a gente está, né, também já juntando a família. Você é capaz de sofrer pela sua família? Porque as pessoas hoje em dia, elas buscam felicidade, elas querem ser felizes, elas querem alcançar a felicidade. Mas quando a gente olha para esse sacrifício de Jesus e olha Paulo dizendo: ame como Cristo amou e morreu pela igreja, ele morreu morte de cruz. Você é capaz de sofrer, e às vezes não é por um dia, por um mês, às vezes vai anos, né? Existem coisas que nós passamos, né, determinados momentos, porque às vezes existem enfermidades de um e de outro. A gente vê muito mulheres cuidar dos seus maridos e é muito raro a gente ver um homem cuidar de uma mulher doente. É muito raro. A maioria larga e deixa. Como que a mulher precisa ser sujeita, sendo que esse homem, sendo que esse marido, ele não está obedecendo a palavra, ele não está amando como Jesus pediu para ele amar, como a Bíblia está mandando ele amar. E aí Paulo diz assim, que depois que Jesus que depois que esse homem consegue amar a sua esposa, se humilhar por ela, se entregar por ela, né? Ser capaz de sofrer no lugar dela, como Jesus fez. Ele fala uma coisa que é muito interessante aqui, ó, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a santificar. Como é que você vai santificar a sua esposa? Como é que você vai santificar a sua esposa? Morrendo por ela, se humilhando por ela. Não é maltratando, não é xingando, não é brigando, não é gritando.
é sofrendo no lugar dela. É desse modo que você vai santificar a sua casa, a sua esposa, sua família. É desse modo que Jesus fez para santificar a igreja. Não é fácil santificar. Para que haja santificação, tem que haver derramamento de sangue. E Jesus está dando esse exemplo aqui para nós na palavra. Você é capaz de derramar sangue, de sofrimento, realmente, pela sua família. Você é capaz? Porque para que ela seja santificada, você precisa se humilhar. Você precisa ser capaz de se entregar por ela. E aí ele diz, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água. Às vezes a gente quer ganhar as coisas e resolver as coisas dentro dos nossos lares com brigas, com intrigas, com falações, né, com dissensões, com gritos. E desse modo a gente vai fazendo com que tudo se perca. A gente vai fazendo com que tudo se perca. Porque primeiro você tem que morrer e se humilhar para que ela seja santificada, para que ela seja justificada e purificada. E aí, depois vem a palavra. Depois vem a palavra. Porque não adianta nada você falar se você não der o exemplo. Não adianta nada. Porque se você for um marido que ama como Cristo amou a igreja, se você for um marido que obedece a palavra e ama e faz, né, e se humilha e se entrega pela sua família, né, pela sua carne, porque aqui está dizendo que a mulher é a sua própria carne. Como que você tem coragem de fazê-la sofrer ou gritar com ela? Ela é a sua própria carne. Ela é a sua própria carne. E está falando que se você não der o exemplo, não vai adiantar você falar. Não vai adiantar você falar. Porque Paulo começa dizendo, marido, amai vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Aí sim, como Cristo amou a igreja, purificando-a, justificando-a pela palavra. Pela palavra. Porque aí quando você der o exemplo, quando você for esse homem que ama mesmo, você vai falar e a sua mulher vai te obedecer e vai se sujeitar a você, com certeza. E você tem uma missão. A missão é sua. Aqui está dizendo que você vai apresentar a si mesmo, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa. Você cuida dela, você ama ela, você trata bem dela para apresentar ela para você. Olha que legal isso aqui. Para apresentar a si mesmo. Porque Paulo está dizendo uma coisa que a gente já sabe. Você dá para o outro o que você quer receber. Você dá para o outro o que você quer receber. Então, se você deu tudo para essa pessoa, ela vai apresentar a você. De que modo? De que modo ele está dizendo ali? Gloriosa, sem mácula.
sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Se às vezes os maridos são culpados pelos erros das mulheres, às vezes as mulheres são culpadas pelos erros dos maridos, às vezes somos culpados porque nós levamos o outro a pecar. Muitas vezes nós levamos o outro a errar, nós levamos o outro a cometer atos que não deveriam cometer. E esse versículo está falando exatamente sobre isso, sobre o que eu devo fazer para que o outro se apresente a mim sem mácula, para que o outro se apresente a mim com fidelidade, para que o outro se apresente a mim irrepreensível, sem nenhuma ruga. Não quer dizer que a pessoa não vai envelhecer, né, gente? Vai. Mas sem nenhuma ruga quer dizer sem nada escondido. Sem nada escondido, mas transparente, nítido. Não existe nada melhor do que a fidelidade e a compreensão dentro de um relacionamento. E aquilo que você der, você vai receber. E Paulo está dizendo isso, é para apresentar para você mesmo. É para você receber. Essa mulher sem mácula. Essa mulher para que ela seja fiel a você, ou então para que esse marido seja fiel a você, porque também serve para as mulheres, para que esse marido seja fiel a você, para que esse marido seja fiel a você, você precisa obedecer. Se um está cumprindo com a palavra, o outro precisa cumprir. Se o marido está amando, a mulher precisa se sujeitar. Ela precisa se colocar no lugar em que Cristo pediu para que ela se colocasse. E aí vai ter retribuição. Vai ter retribuição. E aí Paulo está falando aqui que Jesus fez isso pela igreja porque ele queria que essa igreja se apresentasse para ele sem mácula, sem pecado, sem erros. É por isso que ele morreu, para derramar o sangue dele sobre os nossos pecados, sobre os nossos erros, demonstrando esse amor imenso, para que a gente pudesse reconhecer esse amor e revidar com amor. E pudesse nos apresentar a ele também, irrepreensíveis, naquele dia. E é disso que se trata o casamento. Nós precisamos ser fiéis no nosso olhar, nós precisamos ser fiéis no nosso falar, nós precisamos ser fiéis no nosso caminhar. Se existe alguma coisa que está fazendo você se desvirtuar da santidade do seu casamento, do seu relacionamento com o seu esposo, com sua mulher, se existe alguma coisa, abandone, separa. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do mal, porque nós precisamos ter famílias irrepreensíveis diante de Deus. Nós precisamos ter homens e mulheres fiéis. Nós precisamos de homens e mulheres sem rugas, sem máculas, sem nada escondido, sem briga, sem falta de respeito, sem falta de ingratidão. Porque é uma coisa que a gente vê muito também. Às vezes um lado se doa, né? Se humilha, se entrega, e o outro lado não faz isso. Não pense que você não vai pagar por isso. Não pense que você não vai pagar por isso. Se tem uma coisa que eu acredito é que Deus, Ele protege os seus. Ele acolhe os seus. É claro que se
o outro erra, eu não vou querer errar só porque o outro está errando, se eu continuar na minha fidelidade. A Bíblia diz que ai daqueles, né? Que dos gananciosos, né? Dos corruptos, das pessoas que não fazem a vontade de Deus. E não estamos falando de pessoas que não conhecem o Evangelho, não estamos falando de pessoas que conhecem a palavra de Deus, porque pessoas que não conhecem, a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo de ignorância, está falando das pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas não obedecem. Esse é o mistério, né? Se você quer um casamento irrepreensível, seja você irrepreensível em todos os preceitos, cumprindo os mandamentos do Senhor. Aí ele está dizendo assim: devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Se você ama você mesmo, você quer ter o seu tempo, não quer? Você quer ter o seu tempo, se você for para você ter o seu lazer, assistir a sua televisão, ou, né, descansar, não é verdade? A gente pensa na gente, no nosso próprio corpo. Comece, e aí, e é isso que Paulo está falando aqui, então pensa no outro, como se fosse você. Você ia querer que alguém fizesse com você o que você está fazendo com o outro? Pense no outro como se fosse você. Quando você tiver algo para falar, pense se fosse com você. Quando você tiver algo para mandar, pense se fosse ao contrário e fosse com você. Pense se fosse com você. Porque ele está falando disso, de se colocar no lugar do outro. É a sua própria carne. Né? Ninguém odeia a sua própria carne. Ninguém vai querer ficar machucando a sua própria carne. Ninguém vai querer ficar xingando a sua própria carne. Ninguém vai querer ficar mandando a sua própria carne ficar, né, fazendo coisas impossíveis. Ninguém vai querer. Não é? Você vai exigir aquilo que é dentro do possível para você. E vai querer o seu momento. Então pense no outro como se fosse você. É isso que ele está falando. Como se fosse você, porque é a sua própria carne. Grande é essa unidade, não é? Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor faz isso com a igreja. Ninguém, né, faz isso, e o Senhor faz isso com a igreja. O Senhor alimenta a igreja, o Senhor sustenta a igreja. Irmãos, às vezes a gente fica preocupado, né, em como que vai ser, né, nesses dias de pandemia, né, as pessoas vão se afastando de Deus. Deus sustenta aqueles que são fiéis. Deus alimenta aqueles que são fiéis. Deus não deixa os seus passar fome. E não é fome de comida, mas é fome da palavra dele, fome da presença dele, fome da intimidade com ele. Ele sustenta a sua igreja em todos os momentos. E aí ele continua dizendo, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Quando você entender que o seu marido, que a sua mulher é membro do seu próprio corpo, é membro da sua carne, que o que acontecer com ele acontece com você, que o que acontecer com ela acontece com você. Quando você entender isso, nós vamos ter casamentos abençoados. Abençoados. Porque Deus está falando, olha, eu faço isso pela minha igreja. Eu sustento a minha igreja. Você sustenta a sua esposa? Eu
alimento a minha igreja. Você alimenta a sua esposa ou só quer vem a nós? Não é? Deus está falando como é que Ele faz. E Ele está dizendo que Ele não deixa de fazer. Ele continua fazendo. Ele continua sustentando. Ele continua alimentando a sua igreja. E aí essa perguntinha fica para você, marido. E você continua alimentando o seu casamento? Você continua sustentando o seu casamento? Você continua fazendo o que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo? Porque quando a gente cuida da nossa família, nós estamos cuidando da igreja. Quando nós cuidamos da nossa família, nós cuidamos da igreja, que é a igreja de Deus, que é a igreja que Deus tem o maior cuidado, né, aqui na terra. E quando ele diz que grande é esse mistério, é porque o relacionamento, com o relacionamento matrimonial, ele é a representação, né, dessa unidade de Jesus com a igreja. E ela começa com as famílias. Ela começa com as famílias e a gente não pode deixar que as famílias se percam. A gente não pode deixar que as famílias se desunam. As famílias precisam se unir, as famílias precisam se amar, elas precisam se sustentar, se fortalecer e prevalecer, para que a gente possa ter sempre uma igreja forte. Deus sustenta a igreja dele. E você sustenta a sua família? Fica essa perguntinha para você. Que Deus possa moldar os nossos corações nessa palavra, em nome de Jesus.